Olá, aqui é Beth Gravina para mais uma leitura do livro João Paulo II, o Papa dos Milagres. Parte 2. Um homem livre no fundo do coração. O comportamento de Karol Wojtyła como Papa não foi um desenvolvimento do papado, não foi uma nova etapa, foi uma revolução tempestuosa. Um Papa para ser tocado, um pontífice que mostrava ser humano como você e eu. Isso nunca existiu. Uma vez, durante sua estadia em Castel Gandolfo, os digníssimos esperavam na chamada Sala dos Suíços pelo Papa João Paulo II. Enquanto isso, Karol Wojtyła andava pelo parque e viu um garoto, filho de um jardineiro, brincando com uma bola. Seus secretários lhe acenavam e tentavam lhe dizer com linguagem corporal: "Santidade, venha, o senhor está sendo aguardado." O Papa balançou decididamente a cabeça. Ele queria dizer: "Sinto muito, agora não tenho tempo, preciso jogar futebol." E ele jogou com o garoto apenas por uns instantes, mas tempo suficiente para mostrar que a criança era mais importante que qualquer compromisso. O fotógrafo do Papa, Arturo Mari, fez lindíssimas fotos disso. Um santo padre não fazia algo assim de jeito algum quando os altos senhores se apresentavam no Vaticano, e também nunca tinha feito. O pesadelo para os cardeais da Cúria veio quando um intruso conseguiu fotografar o Papa em traje de banho na sua piscina. Na ocasião, houve muita agitação no Vaticano, mas Karol Wojtyła disse muito tranquilo: "Estou curioso para ver qual jornal imprimirá isso." Foram inúmeras as transgressões de Karol Wojtyła contra tudo aquilo que se imaginava no Vaticano por um Papa impecável. No dia 14 de maio de 1999, ele beijou o Alcorão, o que deixou os cardeais da Cúria arrepiados. E ele não tinha nada contra que os filhos dos empregados em Castel Gandolfo brincassem de esconde-esconde em seu manto. Karol Wojtyła era inteiramente humano, e o que o distinguia era que podia amar. Eu me lembro do voo para o Rio de Janeiro em outubro de 1997. Alguns dias antes, o Papa participou de um Dia da Juventude em Bolonha, em que também se apresentou o cantor americano Bob Dylan, e ele cantou junto. Nessa manhã, no avião papal, ele disse: "Hoje eu quero fazer as perguntas." Nós o olhamos perturbados. Será que da última vez lhe fizemos alguma pergunta de que ele não gostou? Mas ele continuou: "Eu também cantei em Bolonha." Todos nós escutamos isso. Confirmamos e ele indagou: "Agora quero saber o que vocês acharam." Todos riram. Depois, o já falecido amigo e colega Orazio Petrozillo disse: "Não sabíamos que o senhor sabia cantar tão bem canções pop." O pior para a Cúria em todos aqueles anos foi uma decisão de princípio de Karol Wojtyła. Ele assumia altos riscos. Um Papa que deveria ser um ser perfeito não cometia erros, mas para não cometer erros, naturalmente, era necessário evitar o risco de cometer um erro. Antes de várias dúzias de viagens papais, sempre havia a mesma discussão na Cúria. Essa viagem do Papa poderia ter consequências ruins? Seria instrumentalizada? Será que realmente não havia perigo de ser o primeiro Papa da história a visitar uma sinagoga, o primeiro numa igreja evangélica, o primeiro a rezar numa mesquita, ou isso também poderia trazer problemas? Será que não era perigoso e até ofensivo ser um Papa, como ocorreu na quarta-feira de cinzas do ano 2000, pedisse perdão pelo que a Igreja Católica fez aos homens? Não era arriscado confessar o antigo ódio dos cristãos em relação aos judeus no Muro das Lamentações, em Jerusalém, e jurar que nunca mais se poderia usar de violência contra os judeus em nome da Igreja? Será que todas essas decisões não poderiam arranhar a imagem do Santo Padre? Karol Wojtyła sempre retrucou: "Cada uma de minhas viagens será instrumentalizada", dizia ele. "Eu aceito o risco." Dom Stanisław Diniz,
Durante anos secretária do Papa João Paulo II e mais tarde arcebispo e cardeal de Cracóvia, dizia sobre ele quando havia confusão: Karol Wojtyła é um homem livre no fundo do coração. Karol Wojtyła não tinha medo da cúria, nem que o mundo risse dele por sua fé e o insultasse como alguém que vive eternamente no passado. Ele simplesmente continuava e nunca se deixava proibir de mostrar que amava todas as pessoas deste mundo. Quando João Paulo II morreu, Joaquim Navarro Valls, o porta-voz de Karol Wojtyła por muito tempo, disse a nós que trabalhávamos no séquito do Papa que nos levaria ao seu velório. Uma colega judia, que durante muito tempo trabalhou para uma emissora de TV dos Estados Unidos, me ligou naquele dia. Eles nos levarão até ele. Você também vai? Eu não consigo ir para lá sozinha. Fomos juntos e nos segurávamos pela mão. Nós dois choramos. Mas você é judia. Sim, soluçava ela. Mas esse Karol Wojtyła era único e realmente um homem de Deus. Ela secava suas lágrimas. O que será que ele fez conosco? E depois ela mesma deu a resposta. Eu acho que ele nos transformou. E hoje eu sei que ela tinha razão. Na ocasião eu lhe disse, na praça parecia que o queriam tornar santo. Ela respondeu com um sorriso. Então agora ele precisa penitenciar-se por tudo. Também eu precisei sorrir. Instrumento de Deus. Roberto Tucci, chefe da Rádio do Vaticano e durante anos seu chefe de viagens, era um padre jesuíta de Nápoles, um homem no séquito papal que se parecia com Karol Wojtyła, profundamente humilde, raramente aceitava gratidão, um homem que trabalhava duro e era duro na queda. No séquito do Papa, era ele que fazia o trabalho mais difícil de preparação. Quando tudo corria bem, ninguém se lembrava de Tucci. Mas quando algo dava errado, a culpa era de Tucci. Isso era bom para o jesuíta, ele não queria só elogio. Roberto Tucci sempre vinha para nós, jornalistas, quando terminava seu trabalho, quando nada mais poderia dar errado, quando Karol Wojtyła finalmente chegava ao altar, quando as massas o festejavam e começava a missa. Quando não havia mais nada para organizar, nada mais para arrumar no último segundo, quando realmente tudo estava pronto para a cerimônia papal, na África ou na América, ou sabe-se lá onde, então Roberto Tucci se sentava conosco e fumava conosco cigarros belga. Durante toda a sua vida estava nos bastidores e era exatamente isso que ele queria. Ele deixava o brilho inteiramente para o Papa. Quando Karol Wojtyła lhe conferiu a honra de cardeal, ele relutou com mãos e pés. Ele não queria nenhuma condecoração, ele fizera seu trabalho para Deus. Bastava. Nisso, Roberto Tucci e o Papa João Paulo II se pareciam muito. Ambos não queriam de jeito algum que as pessoas se levantassem para posarem como personalidade. Karol Wojtyła nunca se cansou de acentuar que ele era um simples instrumento de Deus. Condecorações pessoais lhe eram contrárias. Na encíclica Ut Unum Sint, o Papa João Paulo II escreveu que ele mesmo não deveria ser tão importante. O Papa não poderia ser um obstáculo para a unidade dos cristãos, e Roberto Tucci não queria ser um príncipe da igreja. Ele sempre fora um simples trabalhador, como o próprio Karol Wojtyła. Ainda assim, o Papa lhe concedeu a honra de cardeal no dia 21 de fevereiro de 2001 e criou o raro caso individual em que um simples padre se tornou diretamente cardeal. Com isso, Roberto Tucci se tornou o único cardeal no mandato de Karol Wojtyła que não tinha sido condecorado anteriormente bispo. E no verão de 2005 começou o processo para a beatificação de João Paulo II. No outono de 1987, eu vi o Papa pela primeira vez com os meus próprios olhos. Eu prometera para minha mãe trazer-lhe um buquê de rosas benzido pelo Papa e assim fui pela primeira vez com a Vespa para a grande sala de audiência Papa Paulo VI. O Papa João Paulo II ainda tinha um passo leve de um homem acostumado a percorrer longas distâncias a pé.
Assim que ele entrou na sala, começou uma tempestade. John Paul II, we love you. Gritavam as massas. Ele pegava o microfone e respondia, John Paul II loves you. Então, todos aplaudiam. Quando chegou o momento da bênção, um porta-voz dizia que agora se podia desembrulhar os buquês de rosas e todos os outros objetos que os fiéis na sala queriam que o Papa benzesse. Na ocasião, eu pensei, que besteira, se eu deixar o buquê de rosas no bolso, não será benzido também? Após a audiência, eu vi como Karol Wojtyła atravessava as fileiras, não tinha fim. Ele apertava centenas de mãos. Ele ficava incomodado quando as pessoas se ajoelhavam diante dele. Ele as levantava, cada um de seus gestos dizia, eu não sou nada de especial. Esse Papa era totalmente diferente do que eu imaginava. Sobre a cama da minha avó, até sua morte, ficava a imagem do Papa Pio XII. Ele estava sentado, petrificado, e benzia alguma coisa que não dava para ver. Parecia uma estátua, e aquele Papa não tinha nenhuma semelhança com este homem que eu via ali andando pela sala. Grupos de pessoas o circundavam, e ele parecia não se incomodar. Ele continuava, apertava as mãos, benzia. Ele me pareceu um simples padre de paróquia que mais parecia estar envergonhado por ter se tornado Papa. Nada dele parecia indicar que um dia Karol Wojtyła seria venerado como um Papa muito especial, como um santo. Estávamos no ano de 1987, ainda existia o Muro de Berlim. O sindicato polonês Solidarność ainda não tinha detido o regime, nem se previa que os dias dos poderosos do Império Soviético estavam contados. Os romanos acharam até curioso que justo um Papa polonês governasse o Vaticano. Naquela época não se podia falar de uma veneração especial. Ao contrário, durante minhas primeiras e tímidas conversas no Vaticano, me deparei com muito rancor quando o tema era o Papa. A maioria dos bispos e monsenhores estava irritada com ele porque sempre estava viajando. Nas primeiras semanas eu sempre escutava o mesmo argumento. Paulo era o apóstolo que precisava viajar para os povos. Porém, Pedro, o Papa, deveria ficar em Roma. Mas, aparentemente, a crítica de seus cardeais era indiferente para Karol Wojtyła. Entretanto, o clero estava irritado com ele, sobretudo por causa de sua hegemonia, e reclamava de falta de colegialidade. O Papa decidia tudo. Karol Wojtyła elevou-se à estrela da mídia, um favorito da televisão. Os bispos se sentiam acuados. Principalmente na Secretaria de Estado, os colaboradores revelavam com cautela o quanto o Papa os irritava, pois eles se viam impotentes. Com todo o esmero, eles redigiam relatórios muito detalhados sobre a situação em qualquer estado e preparavam negociações para tratar com o respectivo chefe de Estado. Tudo fazia sentido se o Papa permanecesse sempre em Roma. Mas Karol Wojtyła voava, mais cedo ou mais tarde, para um dos estados que sua Secretaria de Estado somente conhecia por meio de correspondência. Falava diretamente com o chefe de Estado, negociava pessoalmente o que havia para negociar e as pilhas de pastas de documentos na Secretaria tornavam-se completamente supérfluas. Portanto, com a melhor das vontades, não pude comprovar que Karol Wojtyła fosse extremamente amado e venerado no Vaticano. Eu pessoalmente me senti confirmado em tudo que havia cunhado minha imagem de um Papa. Karol Wojtyła me parecia um religioso extremamente conservador, com sede de poder, que queria obrigar as pessoas a viverem de acordo com suas ideias. Do meu ponto de vista, sua exigência de castidade antes do casamento era tão sem sentido quanto sua condenação à homossexualidade. Quando criança, foi um garoto devoto e ávido acólito. Mas como jovem repórter e após 5 anos como estudante em Hamburgo, eu o acusava de tudo aquilo de que as pessoas jovens acusavam a Igreja Católica naquela época. Uma aversão de princípio ao corpo, uma postura alheia ao mundo que, pela proibição de preservativos, mais aumentava do que diminuía a miséria do mundo.
Eu tomava o Papa por um amargurado apóstolo da moral que não tomava conhecimento do desenvolvimento da sociedade e queria retornar à Idade Média. Comecei com essa imagem. Tornou-se uma parte de meu trabalho seguir esse homem. Eu pensei que seria por um curto espaço de tempo. Na verdade, eu planejava ficar apenas alguns meses na Itália. Eu andava atrás dele e falava com pessoas que o viram quando se afastou do Vaticano para ir andar de esqui. Muitos deles ainda se perguntavam décadas mais tarde se realmente teriam visto o Papa descer com eles para o vale numa pista de esqui superlotada. O Papa sempre se recusou a mandar fechar as pistas. Será que um homem velho, amargurado, inimigo do corpo, agiria assim? Eu falei com Francisco Cossiga, que durante anos foi ministro do interior e que reclamava amargamente que esse Karol Wojtyła ia passear à noite em Roma sem guarda-costas porque queria ver sua cidade e sua diocese. Várias vezes foi descoberto por rondas policiais que perguntavam ao ministro do interior o que deveriam fazer. Ele lhes ordenava ficarem de olho, mas a deixá-lo em paz. Um homem extremamente conservador se comportaria assim? Eu via a enorme carga de trabalho que ele realizava. Trabalhava 7 dias por semana, parecia incansável. Em Roma, eu ia para as paróquias que ele visitava, portanto comecei a vê-lo frequentemente. Em algum momento, nessa época, eu estava pronto a reconhecer que Karol Wojtyła realmente se dedicava por aquilo em que acreditava. Depois caiu o Muro de Berlim e fui a muitas viagens com Karol Wojtyła nos anos de 1990. Ele atravessou o calor da África, as estepes da Ásia, as favelas da América Latina e eu tentei acompanhar o homem que podia trabalhar 20 horas por dia, que nunca precisava descansar, que sempre estava acordado a tempo e rezava quando eu, 40 anos mais jovem, me forçava a levantar e engolir café suficiente para aguentar os infinitos dias de viagem de Karol Wojtyła. Ele, ao contrário, saía de manhã bem cedo da cama, mesmo nas férias, porque gostava de ver o nascer do sol. Ele encostava seu rosto no vidro para assistir ao espetáculo diário do nascer do sol. A trupe da limpeza descobriu isso em sua residência de verão em Castel Gandolfo, porque encontrou a marca de seu rosto nos vidros da grande sala dos suíços. A promessa. Sendo honesto, nessa época se tornou cada vez mais difícil para mim não acreditar em Deus. Diante dos meus olhos, esse Karol Wojtyła transformou o mundo para melhor. Eu também vi isso nos olhos das pessoas em todo lugar do mundo, sendo que ele apenas dispunha de 2 mãos vazias e de sua fé. Karol Wojtyła não permitia a menor dúvida de que aquilo que acontecia ao redor dele não era obra sua, senão obra de Deus. Eu ainda escuto o que ele me disse em 1999. No aniversário da queda do muro a caminho da Geórgia. Foi a mão de Deus que levou à queda do Muro de Berlim. Como um homem de mãos vazias poderia ter transformado o mundo tão fortemente como ele transformou? Teria ele razão? Agiria Deus através desse homem? Será que eu apenas imaginava esse sentimento forte de calor perto dele que tantos sentiam? Que sentimento é esse? Perguntei a meu amigo Dom Jaroslaw Czeleski, um padre do séquito papal, e ele respondeu com toda convicção: isso que você sente pode ser explicado de maneira muito simples. O Papa te ama. Ele ama todas as pessoas, mesmo aquelas indiferentes a ele, e também aquelas que não o suportam. Quanto mais tempo eu ficava perto de Karol Wojtyła, mais me perguntava se realmente acontecia algo extraordinário no entorno desse homem, algo sobrenatural, ou se eu somente fantasiava esse sentimento incomum. Sempre que o encontrava, surgia em mim um pensamento, um desejo. Deus te abençoe, velho homem. Mas eu não sabia por quê. No início do meu período no Vaticano, eu me irritava muito comigo mesmo, gritava internamente: deixe de besteira, você nem acredita em Deus. O que deve haver de tão especial nesse Karol Wojtyła?
Durante muito tempo, eu tomava os relatos sobre os estranhos acontecimentos em sua proximidade por completa baboseira, mesmo encontrando cada vez mais pessoas que acreditavam piamente que ao redor desse Papa aconteciam coisas estranhas, milagrosas. Para mim, como jornalista e autor, isso naturalmente era muito interessante. Pode um homem realizar milagres em vida? Quando apareciam casos de pessoas afirmando que foram libertadas de doenças incuráveis de modo inexplicável através de Karol Wojtyla, quando havia testemunha para isso, eu seguia os casos, colecionava fatos. Mas um dia, o então porta-voz do Papa, Joaquim Navarro Valls, me puxou para o lado. Ele me olhou muito sério e disse, enfim, ele não gosta disso. O que você quer dizer? Perguntei. Ele não gosta que você siga esses incidentes. Ele não quer isso de jeito algum. Se há milagre, então é Deus quem o realiza. E se algo assim ocorre ao seu redor, então permanece segredo, ok? O Papa não quer que ninguém fale sobre esses temas, ou seja, sobre aquilo que às vezes acontece à sua volta. Ok, mas eu já pesquisei uma dúzia de casos que, falando delicadamente, são incomuns. Por favor, guarde para você enquanto ele estiver vivo. Ele não quer ser tomado como figura excepcional. Ele diz que simplesmente é um pecador. Portanto, não escreva a respeito do que você viu enquanto ele estiver vivo. Prometido, disse eu na época, e mantive minha palavra. Mas a igreja decidiu beatificar Karol Wojtyla. E agora chegou o tempo de contar o caminho que eu mesmo percorri e o que descobri nas diversas etapas. Dediquei mais de 15 anos para escrever sobre Karol Wojtyla. Escrevi sobre o Papa João Paulo II, sobre a figura histórica, sobre as ideias políticas desse homem da Polônia, mas nunca sobre aquilo que mais me fascinava. Agiria Deus através desse homem? Poderia esse Deus inexplicável ser sentido em sua presença? Eu me perguntei isso durante muitos anos e aquilo que encontrei às vezes me arrepia e me assusta, porque eu não podia mais escapar de me perguntar. Então Deus realmente existe?